A gente vai tratar agora da segurança do paciente como espaço de atuação da enfermagem. E aí quero agradecer já de antemão a Janine pelo aceite do convite, pela participação, você é uma referência para mim. Obrigado por todas as contribuições. E agora, está contigo. Obrigada, Bruno. Olhe, é uma responsabilidade gigante estar aqui entre gigantes da enfermagem, né? Se vocês não sabem, eu não sou enfermeira, eu sou cirurgiã dentista, né? E entrei nessa parte da gestão da qualidade e segurança do paciente, um programa que eu participei um tempo atrás, e vocês não têm noção do tanto que eu ralei, do tanto que eu penei para chegar nos pés do que vocês, enfermeiros, já fazem de forma nata, desde a formação de vocês. Então, meu respeito, minha admiração e a minha inveja da formação e de como vocês já se fazem como profissionais de saúde que realmente entregam o que a gente realmente espera de um profissional de saúde. Então, assim, é uma honra e uma responsabilidade de estar aqui hoje nesse meio, né? E para compor essa mesa aqui, a gente vai chamar duas colegas aqui, né, enfermeiras, e aí eu chamo para participar aqui com a gente agora na mesa de segurança do paciente, né, como espaço de atuação da enfermagem, a Adriana Solon. Ela é coordenadora da Comissão de Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente do Hospital Unimessejana, e a Solange Paiva, né, enfermeira do Ministério da Saúde e da CESA, doutora em Saúde Pública pela UFC. Né, sejam bem-vindas. Muito obrigada por me permitir estar aqui nessa mesa com vocês, né, e que a gente tenha, assim, um tempo e a gente consiga dividir um pouco sobre isso que a gente faz e que a gente trabalha com tantas pessoas que já estão aí nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Bruno, mais uma vez eu agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui nesse meio. Adriana, Solange, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Fiquem à vontade. Bom, eu queria parabenizar as duas. Primeiro, agradecer, né? A gente está aqui presente nesse evento. Agradecer a pessoa do Bruno pela organização tão brilhante e parabenizar da Jornada de Gestão e Liderança em Enfermagem do Sequali. A gente precisa parabenizar, assistir às duas falas antes das duas professoras conferencistas, uma riqueza, né? A Ana Paula falando, trazendo o empoderamento como um porte-estandarte da enfermagem, juntamente com a valorização do profissional enfermeiro. Professora Sâmia Coutinho, essa riqueza de fala, né, que traz Flores com a beleza, assim, eu sou apaixonada, e quando ela começa a falar de Flores, a gente fica vendo o tanto que essa mulher fez, e a gente precisa copiar, colar as posturas, a resistência, a resiliência, a perseverança de Flores, né? Primeira pessoa a começar a trabalhar com indicadores. E aí, estamos aí. Obrigada por você estar conosco. Bom dia a todos que participam, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento. Para mim vai ser um desafio muito grande, né? Pois falar de tantas pessoas que estão nos assistindo, professora Sâmia, que eu tenho assim um carinho e uma admiração de tanto aprendizado ao longo desses anos que nós caminhamos em fazer uma enfermagem mais fortalecida e uma enfermagem em busca sempre de um conhecimento, né? E a você, Janine, né, por estar aqui nos moderando, já soube que você é bem... quer dizer, a segurança do paciente ela é transversal, né? Então, nós precisamos estar sempre juntas. Então, para mim, em busca, o dentista ele é muito importante, né, na fala, na prevenção da alimentação, na prevenção da broncoaspiração, enfim, em muitos outros, em manter a dentição adequada. Então, assim, para mim, a segurança do paciente ela é bem transversal e nós precisamos ter esse conhecimento, né? Mas me permita, esse momento é um momento ímpar para a enfermagem, parabenizando aí ao Bruno, né, e já
quando ele me convidou, é sempre bom estar aqui, mas é uma responsabilidade muito grande. Espero atender às expectativas, né? Parabenizo a Secval por esse curso, pelo seminário de hoje, pelo curso que ele está aí em busca de mais conhecimento para a enfermagem, né? É uma oportunidade ímpar estar estudando, conhecendo a gestão do cuidado de enfermagem. Bom, então aí, apresentações feitas, né? A gente vai começar agora a fazer algumas questões norteadoras para a gente começar o nosso debate. Eu vou sempre fazer um bate-bola. Eu jogo primeiro para uma colega, a outra responde, depois eu começo no modo inverso. Tudo bem? Pode ser assim? Então vamos lá, vou começar com você, Adriana, que está aqui na tela, você aparece para mim do meu lado aqui, tá? Então vamos lá. Como é que você considera, Adriana, no seu ponto de vista, na sua experiência, na sua vivência, que a segurança do paciente, ela pode ser um espaço de atuação da enfermagem? Como é que você considera, como é que você enxerga isso? Bom, a enfermagem, ela está 24 horas, e ela é uma das poucas áreas de atuação que está 24 horas ao lado do paciente. E a segurança do paciente, a gestão do cuidado, ela permeia, né? Nós vimos isso na fala da doutora Sâmia, na fala da doutora Ana Paula, e no momento em que eu estou fazendo a sistematização da assistência, eu estou fazendo a segurança do paciente, tá? E na busca desse... porque eu tenho que conhecer o paciente do momento em que ele adentra na instituição com suas queixas, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, na atenção especializada, né? Então, eu tenho que conhecer primeiro o que levou aquele paciente ali. E, a partir daí, desenhar a necessidade de seu cuidado, certo? E aqui eu queria fazer um ressalto que eu esqueci lá na frente, né? Hoje nós temos algumas instituições que nos ajudam a conhecer e militam nessas áreas e nos ajudam também a desenvolver as nossas dificuldades, né? Nós temos aqui a nossa coordenadora aqui na mesa, né? A doutora Solange, que é a coordenadora da Rebraensp, né? Núcleo Fortaleza. A Rebraensp, ela é uma entidade, a rede brasileira de enfermagem para a segurança do paciente, né? E ela começou no Chile, chegou aqui no Brasil por volta de 2013, 2014, não lembro bem, mas nós estamos aqui em Fortaleza desde 2016, estamos aqui dando continuidade ao trabalho que começou pela doutora Joselane e doutora Celiane, tá? E a gente milita nessa área em busca desse conhecimento e fortalecendo essa enfermagem junto à segurança do paciente. Estou ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Agora passo a palavra. Vou passar a palavra agora para a Solange falar da atuação da enfermagem aí nesse campo da segurança do paciente. Tá ótimo. Então, assim, fortalecer o marketing que a Adriana fez, né? A gente é da Rebraensp, eu, a Adriana, atualmente nós estamos, eu, Adriana, Bruno, estamos nessa atual gestão. Rebraensp é uma rede, as redes de enfermagem foram criadas para fortalecer a questão das práticas da assistência de enfermagem, né, a nível de extensão. Então, a gente tem um vínculo com a OPAS, né, e com a Rede Internacional de Enfermagem. No Brasil, a Rede Nacional de Segurança do Paciente foi criada em 2009 e aqui a de Fortaleza em torno de 2016. Bom, estamos abertos à adesão, quem quiser participar, é um trabalho de voluntariado e a gente tem como missão fortalecer esse conhecimento, viu, Janine? Então, sinta-se à vontade para o campo da odontologia, estar trazendo a gente para perto de vocês e discutir mais próximo a questão. Apesar de que eu preciso dizer que eu já tenho visto muitos estudos da odontologia
que estão aí trazendo fortalecimento no campo, na área da segurança do paciente. Então, assim, quando a gente começa a pensar em enfermagem, eu não consigo enxergar a enfermagem sem ter o conhecimento da segurança do paciente. Eu me formei no século XX. Então, naquela época, a gente trabalhava muito com a filosofia do erro. E a filosofia do erro é uma coisa absurda, a gente é punida. Em vez de você trabalhar para educar, para fortalecer os processos, não, você é punido, você é chamado a atenção, você é bom. Então, existe um tanto de crescimento no campo de atuação da enfermagem. E quando a gente começa a perceber esse crescimento acompanhou a complexidade do sistema de saúde. Então, se o sistema de saúde cada vez mais está complexo, como que a enfermagem poderia ficar para trás? A gente viu na fala da professora Sâmia o tanto de desafio que a gente precisa ter para estar em dia, up to date, com a gestão da clínica. Então, eu não posso mais hoje não estar atual dentro dos espaços da segurança do paciente. Então, a atuação da enfermagem, ela perpassa fortalecer a linha de cuidado. Se eu estou no plantão, numa área de assistência, a enfermeira precisa ter esse conhecimento. Se eu estou no plantão, na área de coordenação, a enfermeira precisa ter esse conhecimento. Se eu estou no serviço, na área de gestão, ela precisa ter esse conhecimento. E o mais rico de tudo é que esse conhecimento ele se atrela às premissas da liderança. Esse conhecimento se atrela às premissas de você ter os preceitos éticos. Então, ela vai fortalecendo cada vez mais a gestão do perfil do enfermeiro. Século XXI, século da complexidade, em que a gente passa 3 horas lendo e estudando, eu preciso trabalhar com equipes de alta performance. Então, se eu preciso trabalhar com equipe de alta performance, eu tenho sim que buscar cada vez mais o conhecimento no campo da enfermagem. A Sâmia mostrou todas as áreas de atenção primária e terciária. Então, quando Janine pergunta assim, qual seria a atuação da enfermagem? E aí a gente vai dizendo assim, a atuação da enfermagem, ela perpassa no campo do ensino, ela perpassa no campo da pesquisa, ela perpassa no campo da assistência, e ela perpassa, para além disso, ela perpassa para o campo da gestão e de auditorias. Então, a questão da segurança do paciente, ela foi um novo conhecimento que se fortaleceu a partir do fim do século XX, a última década do século XX. Hoje, Janine diz assim, eu queria já ter a evolução da enfermagem. E eu digo, eu queria ter a evolução dos pilotos de avião, né? Que trabalham com a exaustão no campo da segurança do paciente. Eu cheguei de Recife, e o pouso foi fiquei podre, feliz. E a riqueza daquele pouso, olha, ela só tocou assim, eu disse, olha aí, tá vendo? O que é uma comandante? Olha aí, a riqueza. Deus, é lógico que eu fui elogiar, né? Mulher fazendo a diferença no campo da aeronáutica, né? Bom, então, assim, a gente, quando vai ver a questão das linhas de conhecimento da enfermagem, a gente entra no CNPq e a gente vê que a segurança do paciente perpassa. Se eu tiver na pediatria, ela perpassa a pediatria. Se eu estiver na clínica médica, ela perpassa a clínica médica. Se eu estiver no adulto, ela perpassa o adulto, a gestante. Então, não interessa em que campo eu esteja atuando, eu preciso, sim, a partir de hoje, ter esse conhecimento. Quizás a gente fortaleça cada vez mais, enquanto instituição hebraense, enquanto enfermeira, enquanto sequala e outras organizações, esses processos, né? Você me trouxe aqui um número que ficou aqui, que foi que vocês começaram a trabalhar na rede de segurança do paciente com a enfermagem em 2009. E só em 2013... O Brasil. Né, no Brasil, mas só em 2013 é que veio o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E antes muito disso, já se trabalhava nos hospitais a rede Sentinela. E quem encabeçava tudo isso era a equipe de enfermagem. E hoje,
enquanto avaliadora UNA, eu sou avaliadora UNA, avaliadora líder, e eu visito muito hospital. Eu não faço nada de odonto. Então, odonto não entrou nesse rumo ainda, por isso que eu invejo muito. E quando eu visito os hospitais, quando eu visito clínicas ou ambulatórios, seja o que for, geralmente quem está me acompanhando são enfermeiros, né? O pessoal da enfermagem. E, assim, é impressionante como isso já é arraigado, é como se fosse da prática, é como se fosse da rotina. E essa segurança do paciente, ela vai muito além da prestação da assistência. Ela é muito mais sistêmica e muito mais global do que só aquele foco pontual do cuidado naquele momento. E é isso que eu acho que você traz quando você diz assim, eu preciso de equipes de alta performance, eu preciso de equipes que pensem no macro, não no micro. E aí sim, a equipe da enfermagem é quem é realmente responsável por fazer essa contaminação, essa disseminação e a gestão de todo esse processo dentro das instituições de saúde. Isso é apaixonante de se ver. É de verdade, é encantador. Por isso que eu digo, eu sou fã, eu sou apaixonada e eu aprendo muito, muito mesmo. Me tire só uma dúvida. Já está dentro dos currículos de formação, trabalhar a segurança do paciente desde a formação dos enfermeiros? Eu vou responder, mas não com muita certeza. Talvez a professora Sâmia, que esteja aqui, que eu vejo que ela ainda está nos assistindo, ela pode fortalecer mais. Eu sei que algumas universidades colocou como uma disciplina, inseriu como disciplina. Outras optaram para ser transversal, o que é minha forte recomendação. Se eu fosse trabalhar na reavaliação, na adequação de uma matriz curricular, eu iria sim pedir que ele perpassasse todo a matriz, em todas as unidades se discutisse a gestão da segurança do paciente. Agora, eu não posso te garantir com certeza. Acho que Sâmia ou Adriana poderão fortalecer essa resposta. O que eu vejo é que a gestão da segurança ela vem sendo muito focada em todos os cenários, E, realmente, quando você lembrou com a implantação dos núcleos, isso foi um boom, a alegria. E teve outra coisa também que trouxe um fortalecimento muito grande, que foi, acho que em 2009, o Ministério da Saúde fez um investimento muito pesado com o PROAD SUS. E esse investimento, ele selecionou 6 ou foram 7 hospitais de alta confiabilidade no Brasil para capacitar outros serviços e para trazer projetos que realmente, sim, a gente fortaleça a cultura de segurança. E o PROAD SUS, só para você ter uma ideia, o hospital que eu trabalho, que é o César Carlos, futuro hospital universitário, ele foi selecionado agora para trabalhar o projeto de paciente seguro. Então, isso aí, a gente fica numa felicidade, porque tem toda uma estrutura de metodologia, de apoio científico e metodológico, de um grupo de peritos que estão lá no Hospital Moinho dos Ventos, fazendo toda essa relevância, essa referência. Então, para quem está nos assistindo, que está aí, gente de todo o Brasil, que está em hospital, que não foi contemplado, é bom ver os projetos do PROAD SUS, eu fazendo propaganda. Mas meu interesse é a questão da segurança do paciente, né? O meu foco é a gente realmente cada vez mais fortalecer essa área, esse campo de ação, né? E o Moinhos de Vento, ele tem essa parceria, né? Eles fazem de tempos em tempos, eles têm esses convênios com algumas instituições, às vezes é o Sírio, às vezes é o Einstein, agora o Moinhos de Vento está com toda essa parte do PROAD, e tem muito curso já lá, voltado para essa área, cursos curtos, gratuitos, você entra, se inscreve, né? Eu mesmo fiz um curso, fui conteudista de um curso para a Anvisa, de segurança do paciente em odontologia, com gerenciamento de risco, estava lá no Moinhos de Vento, até um tempo desses aí, e assim, é bem interessante. Então, a gente tem muita oportunidade de aprender e de se atualizar, a gente tem essa oportunidade aqui. Mas é isso, então vamos lá. E aí eu volto agora para a Adriana e vou de novo, né? Adriana, o que é que você acha, assim, então, como é que deve ser essa relação da segurança do paciente com a gestão?
Né? Porque, assim, uma coisa é quem está lá no chão de fábrica, né? Dando aquele sangue todo dia ali. Mas como é que a gente... Travou. Oi? Eu voltei? Voltou. Voltei? Voltei. Voltou. Como é que a gente acha que deve ser essa relação? Bom, como toda instituição, né? Tá. Tá me escutando? Tá me escutando? Bom, a relação da gestão com a enfermagem, com a segurança do paciente, a gestão maior, ela sempre tem que estar... É um apoio. O núcleo de segurança do paciente, ele é um apoio para a gestão, tá? Porque aqui nós vamos identificar os riscos, certo? E para que nós trabalhamos tudo isso, o núcleo de segurança do paciente e, ademais, a própria enfermagem, para que ela possa desenvolver suas atividades, ela tem que fazer um diagnóstico situacional do momento que ela está, certo? E aí eu vou utilizar a gestão, né? Eu vou usar ferramentas de gestão. Eu vou fazer um diagnóstico situacional, daí eu vou fazer um planejamento estratégico. Posso fazer da enfermagem, posso fazer do núcleo de segurança, independente daquele planejamento estratégico da instituição. E ele vai estar linkado ao planejamento da instituição. Como a doutora Sâmia bem colocou, né? Baseado do quê? Na missão, dos valores, na missão, dos valores e na visão daquela instituição, tá? E os valores é o que ele vai permear todo fazer e todo agir da instituição, né? O valor da ética, o valor da humanização, o valor da não como é que se diz? A Solange falou ainda há pouco, da não culpabilização, mas sim da responsabilização. São coisas semelhantes, mas não são iguais, né? E aí, daí eu vou mapear os meus processos para identificar todos esses processos e das minhas atividades, identificar os riscos, identificando também os indicadores que eu vou trabalhar. Com esse plano de ação todo e com esse conhecimento todo do meu trabalho, eu vou estar bem fortalecida para mostrar junto à gestão o que eu preciso para trabalhar. O que precisa para aquela instituição, para que a enfermagem trabalhe. E esse movimento, ele não tem que ser, para ele ser transversal, ele não precisa ser só da enfermagem, ele precisa ser de todas as categorias de trabalho dentro da instituição. E depois juntarmos todos, conhecermos os nossos riscos para desenharmos o nosso plano de segurança do paciente, né? E que, fazendo um link que você falou, no Brasil, nós trabalhamos a segurança do paciente desde o nascimento da Anvisa, aliás, muito antes, né? Nós sempre trabalhamos a segurança do paciente, só que não com esse nome, né? São novas necessidades para antigos problemas, né? E a Anvisa, logo que ela foi criada, ela não tinha perna para desenvolver seus trabalhos e ela fez a proposta dos hospitais que tivessem hospitais especializados, hospitais de grande porte, para compor a rede Sentinela. E é com muito orgulho que o Ceará, né, como sempre à frente, apesar de lá no sul nós sermos um pouco esquecidos, tinha os hospitais de grande porte daqui, todos estavam à frente da rede Sentinela, né? Eu hoje estou no Hospital de Saúde Mental, mas eu fui do Hospital de Messejana, e lá nós fomos um dos pioneiros, junto com o Hospital HGF, junto com o Hospital das Clínicas, junto com o César Caos, junto com o IAS, tá? Então, esses foram os primeiros hospitais que foram, na época, foram 50 hospitais, né?
E aí a gente desenvolvia ações de tecnovigilância, de vigilância em saneantes, de vigilância em medicamentos, né, que é a farmacovigilância, e a da hemovigilância. E fizemos trabalhos incríveis, né? Por exemplo, porque a segurança do paciente ela não se limita às 7 metas. E aí, por exemplo, o Hospital César Carlos, na pessoa da doutora... Luciana, que hoje é diretora do EMOSSE, ela fez um trabalho lindíssimo que foi a validação do uso de bomba de infusão em transfusão de concentrado de hemácio, porque nós sabemos que o concentrado de hemácio ele não pode sofrer nenhuma pressão, né? Então, ela usou bombas de infusão peristálticas para poder fazer isso. Um trabalho muito bonito a partir da rede Sentinela, né? E adentrando a isso, começou em 2001, quando foi em 2011, foi aberto para qualquer hospital que quisesse você não recebe nenhum benefício, naquela época recebia sim, mas nesse momento não recebe mais nenhum benefício. Se você quiser fazer parte da rede Sentinela, você pode se candidatar, certo? Mas o que é que você ganha? Você ganha o conhecimento, porque vem muito desses cursos, né, essas oportunidades de aprendizado, principalmente na gestão. E daí é onde eu faço o meu eterno agradecimento ao SUS, né, defendendo aqui o SUS, que foi desse momento que eu consegui ter esse conhecimento que eu tenho hoje e que ele não pode ficar só comigo, ele tem que ser partilhado, né? Muitas vezes dizem assim, Adriana, mas tu conversa demais. Sim, gente, eu recebi e eu tenho que partilhar esse conhecimento. Isso mesmo. E você, Solange, como é que você faz esse link da segurança do paciente com a gestão? Quando eu chego na gestão do cuidado, eu começo a perceber que o enfermeiro, se ele está recebendo um plantão, ele já se tornou um gestor, com a característica de gestor e liderança. Então, a partir daquele momento, ele precisa ter todas essas características e esses conhecimentos. A gente chama de competência. Agora, eu vou levar o conceito de competência, eu utilizo o conceito de competência, o que fala de conhecimento, habilidade, atitude, valores e cultura. Porque quando a gente enxerga o valor da ética, então essa pessoa consegue notificar um evento adverso, consegue notificar uma circunstância de possibilidade de erro, como, por exemplo, uma cama com a grade baixa, uma ocorrência de erro. Então a gestão atrelada à área de segurança, eu acho que eles caminham junto. Porque quando você chega na vida de atuação, você vai ter que planejar o que é que você vai fazer. Como a Adriana disse, se você não começar a ver quais são os seus riscos, qual é o seu cenário, quem é o paciente mais complexo, quem é o paciente menos complexo, como é que eu vou dividir meu time, minha equipe de trabalho, tudo isso ela precisa começar a pensar. Mas também, quando a gente começa a ver, tem a alta gestão, que a alta gestão ela precisa ser fortalecida com nossos indicadores e com nossos processos de segurança do paciente, porque nós, vamos dizer assim, as pessoas utilizam muito o que é o pé de chão. Eu não gosto dessa metodologia não, mas as pessoas que estão no dia a dia junto do paciente, 24 horas, a enfermagem, a gente começa a fornecer indicadores que a autogestão, antes de tomar qualquer atitude, ela precisa conhecer. Então, eu não posso implantar normas, rotinas, protocolos, aderir sem conhecer os meus indicadores e sem ter meus eventos devidamente notificados e registrados, né? Ontem eu assisti uma fala super rica da demora no diagnóstico de uma pessoa que fez uma cirurgia de cabeça. Então, se tivesse esse conhecimento mais aguçado, esse processo teria sido
mais rapidamente solucionado. Então, a gestão do conhecimento, ela perpassa pela tomada de decisão. Então, se eu tenho conhecimento em segurança do paciente, que eu sei que aquilo ali pode estar trazendo um dano, um prejuízo, que já existem estudos mostrando isso, então já fica alerta e esperta para ver isso. Então, a gente entende a gestão tanto no campo da beira de leito, como a gente entende a gestão em todos os processos e alta gestão. E alta gestão, quando eu falo alta gestão a nível já de secretarias, de tomadores de ministério, tomadores de decisões a nível macro, né? Então, essa autogestão, ela fortalece a nossa disseminação da cultura de segurança. E é isso que a gente precisa cada vez mais. Quando foi na Copa passada, na Copa que aconteceu no Brasil, 2016? Que ano? 2012? Eu não lembro. Então, eu recebi uma ligação de uma pessoa amiga dizendo que tinha um americano que precisava, estava com uma crise de apendicite, que estava querendo saber qual era o hospital e qual era o médico que ele iria. Então, eu recomendei alguns serviços e pessoas, e ele disse assim, quais são as taxas de indicadores dessa pessoa e do serviço? Então, os hospitais de alta confiabilidade, ele trabalha assim, o doutor A, ele faz a apendicite, ele tem esse número de produtividade, ele tem essa taxa de infecção, tem essa taxa de erro ou de não conformidade. Então, aí eu posso escolher. Então, eu trabalho com um hospital em que eu trabalho com alta confiabilidade. Então, vamos lá, eu vou procurar um hospital em que a gestão de medicamentos não tem erro. Então, eu preciso ter essa transparência desses indicadores. Eu vou procurar um serviço de odontologia, onde eu sei que eu vou sair de lá e não vou sair com nenhum dano. Então, a gente, hoje, a gestão da segurança do paciente, a gestão e a segurança do paciente, os dois estão atrelados. Porque eles vão fortalecer o seu campo de atuação. E aí, quando a gente fala, a Sâmia falou em empreendedorismo, né? Então, a Ana Paula também, para a gente ter esse empreendedorismo, se a gente não tiver todos esses indicadores devidamente apresentados, transparentes, nós não vamos fazer esse empreendedorismo. Então, a gestão da... Alguém falou? Então, quando a gente vê a gestão e a segurança do paciente, eu não consigo separar os dois. Eu não consigo. Eu enxergo os dois intrinsecamente ligados, né? Essa é minha visão, né? Inclusive, com relação à gestão da clínica, a gente estuda muito Gastão Wagner, né? Gastão Wagner, ele fala muito na gestão da clínica em times. Então, se eu vou trabalhar a gestão da clínica, aí é que eu tenho que passar a ter adesão desse conhecimento e reduzir o número de erros, o mínimo possível, né? Aí, então, assim, hoje, o que a gente faz? Eu não tenho mais poder só. O meu conhecimento não é mais soberano. Eu vou tomar uma atitude, eu tenho que sentar do lado do colega da físio, da medicina e discutir os processos juntos, porque todo esse diálogo vai fortalecer a minha gestão de segurança do paciente. E se nós vamos reduzir as taxas de permanência hospitalar, e se nós vamos reduzir as taxas de ocupação, e se nós vamos melhorar a gestão financeira. Porque sem isso, sem gestão financeira, não tem sistema de saúde. É tudo interligado. Então, não dá para a gente falar de segurança do paciente se a gente falar em gestão. Seja a gestão do cuidado, seja a gestão do conhecimento, seja a gestão financeira, seja a gestão administrativa, a gestão logística, a gestão farmacêutica. Tudo está ligado na gestão de alguma forma. Não tem como a gente fazer sem. E tem aquela frasezinha bem piegas, mas que ela é bem real, que ela diz assim, quem não mede, não gere. Então, se eu não sei aonde eu estou e para onde eu quero ir, qualquer lugar serve, né? Como já dizia a Alice. Então, não adianta a gente fugir disso.
Eu costumo dizer, não sei se vocês concordam comigo, que trabalhar a segurança do paciente, ela precisa de uma sensibilização de cabo a rabo dentro da instituição. Porque quem está lá na alta liderança, como quem está lá na portaria, precisa entender essa importância, como ele fazendo parte, ator, né, principal desse processo como um todo. Não é só quem está cuidando do paciente ali, botando a mão no paciente, não é só assim. Então, a equipe de higiene, ela não limpa só o ambiente, ela faz controle de infecção junto com todo mundo. Quem está lá controlando quem entra e quem sai nos ambientes... Ela faz gestão dos micro-organismos, né, Janine? Ela faz a limpeza dos micro-organismos, né? Quem recepciona o paciente, que faz aquele primeiro cadastro, faz segurança do paciente com as informações corretas que está pegando ali. Quem está lá no SAMI, guardando o prontuário, garantindo segurança de informação, está lá fazendo segurança do paciente. Né? Quem está lá no almoxarifado, garantindo boas condições de entrega, de armazenamento, a logística toda, está fazendo segurança do paciente. Quem está lá no financeiro, fazendo os melhores contratos, melhores fornecedores, garantindo prazo, o que é que eu tenho de melhor, está fazendo segurança do paciente. Então, todo mundo faz segurança do paciente. Não adianta a gente delegar isso a um setor ou uma classe específica. Não adianta, isso é sistêmico. Então, as instituições de alta confiabilidade, elas têm essa maturidade. E aí a cultura de segurança, ela anda muito junto da cultura justa, que sai daquele aspecto punitivo para o vamos aprender, né? Vamos aprender juntos com o que a gente tem de fragilidade. Então, é um processo de maturidade, é disruptivo. A alta liderança leva, às vezes, um tempinho, mas quando ela quer... é mais tranquilo para a gente desencadear no resto, eu costumo dizer. Porque a galera que está aqui fazendo, ela sabe o que precisa ser feito, mas precisa levar para a alta liderança o convencimento do processo que precisa ser mudado, da implementação que precisa ser feita e aquele que precisa ser executado. Então, é isso mesmo. Assim, eu me vi muito na sua fala, fiquei muito feliz com a fala de vocês duas agora. Show de bola. Porque a gente pensa, quando a gente recebe um produto do almoxarifado, se não houve lá a gestão da segurança, eu vou ter problema com o paciente, né? Então, essa semana eu ia passando e ia entrando uma senhora com um bebezinho pequeno, e o rapaz que fica na portaria perguntou: para onde que a senhora vai? E eu parei para escutar, né? Olha a riqueza, ele prestou atenção, que aquele bebê era muito pequeno, que não poderia, que a mãe poderia vir até a ele, ou o paciente poderia vir até a ele, se ele ia, o que é que você vai fazer? Mas ela já ia entrando com um bebezinho de bico, só uma fraldinha. Então, assim, você se preocupa com todos esses processos, né? Eu achei legal ele parar e observar o que a senhora vai fazer dentro do hospital com o bebê, né? O que a senhora vai fazer? Então, a gente precisa estar alerta em todos os segmentos. É o que você falou. Eu, Adriana, Bruna, a gente e todo o grupo da Rebraensp, o nosso café com pão é lutar pela cultura da segurança. Nosso café com pão é dizer: a gente precisa fortalecer os processos. Não adianta, não interessa se é no serviço público, se é no SUS ou se é no serviço privado. A gestão da segurança, ela precisa ter uma cultura que seja universal. Então, a gente vive discutindo muito nas reuniões, nas lives, trazendo essa chamada para saber como que fortalece, né? Ontem à noite, a Adriana me chamou a atenção, fugindo um pouco, mas trazendo. A Adriana me chamou a atenção por um aspecto, ela vai fortalecer a questão do dropout, né? Da mudança de pessoas que a gente tem nas escalas, né, Adriana? A gente acaba de capacitar uma pessoa, a Adriana disse: Solange, você acaba de capacitar, você muda. Então, esses aspectos, quizás, com o advento do salário, do piso salarial, a gente possa melhorar. Mas ontem a Adriana me chamou a atenção disso, né? Que a gente vive formando e recapacitando. Não sei se a Adriana quer falar mais sobre isso. A Adriana queria falar um pouco aí. Pode falar, Adriana. Complementando aí, vocês já falaram, assim, bem... Eu vou só os pontos para a Solange e aí
conversando mais, né? Mas o clima, como a doutora Sâmia bem colocou, o clima organizacional, ele vai interferir, olha como que é tudo engrenagem, e essa engrenagem ela tem que estar sempre lubrificada para que ela funcione bem legal, né? Eu não faço segurança do paciente sozinha, e eu até fiz aqui uma perguntinha. Quem faz segurança do paciente? E aí a maioria das pessoas respondem, nós, o núcleo de segurança. Mas eu posso me responsabilizar pelo cuidado que a Solange presta. Eu posso me responsabilizar pelo cuidado que a Janine presta. Eu não posso. Nós temos conhecimentos, nós vamos em busca do conhecimento, mas eu não posso me responsabilizar por qualquer uma, porque eu não sei qual é o grau de... Não é nem de conhecimento, de bem-estar que elas estão naquele momento, tá? Porque quando eu tenho uma falha no processo de trabalho, eu ponho toda a minha linha de produção, que é o cuidado, em risco, tá? Por isso que eu tenho que estudar os riscos da minha instituição. Por isso que eu não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um protocolo de cuidado de uma instituição e colocá-lo em outra. Por isso que eu tenho que ver as especificidades da minha instituição para que eu escreva o meu protocolo, seja ele identificação, seja ele de comunicação, que a gente quase não tem, a gente não sabe o que a gente acha que comunicar é ali aquela a assessoria de comunicação está lá fazendo divulgando o que tem no hospital. Não, a gente tem que se apoderar de tudo isso. E voltando aqui para o clima organizacional, para que eu desenvolva um clima organizacional, para eu desenvolver um clima de cultura de segurança e uma cultura de segurança bem fortalecida dentro da instituição. E aí é que eu posso substituir a culpa por uma oportunidade de melhoria. É eu não ver pessoas e eu ver o meu processo de trabalho bem escrito para que eu possa gerenciar. Então, eu sei que o tempo está avançado, mas eu vou fazer só um casezinho aqui para a gente se fortalecer, né? Aconteceu uma troca de medicação em um determinado hospital e foi feita a análise do incidente, tá? E aí, para a gente ver o quão a gente ter conhecimento para ter habilidades e atitudes é necessário, tá? E esse aqui é um espaço muito bom, e o curso da Sequala, eu acho que a proposta que o Bruno veio nos mostrar, ele nos leva a isso. E a proposta também que a Rebraensp faz disso para a gente poder aprendermos juntos, tá? Então, vamos lá para o case. Foi administrado um medicamento errado em um paciente em dosagem, certo? E foi feita a análise do incidente. Aí, a primeira análise foi feita assim. Essa instituição, ela tem notificação online, tá? Não sei se ela tem... eu não sei se ela tem um sistema robusto ou se ela tem um desses cases, um desses tipo formulários Google que nós temos. Vamos lá. E aí, porque a pessoa veio me pedir ajuda, por isso, e eu pedi permissão e eu estou... Então, no momento dessa medicação que foi feita, a pessoa que foi fazer a análise colocou assim, primeira falha, a notificação não foi feita no dia do incidente. Não tem necessidade. Ela foi feita a partir do conhecimento do incidente, tá? A primeira falha do processo do incidente foi a primeira falha da análise do incidente. Aí a segunda, ela não colocou, ela colocou que foi prescrito, a questão era, o médico havia prescrito uma dose maior, certo? Mas na hora da análise, ela encontrou
falhas na enfermagem que fez a administração da dose maior e disse só que tinha sido falta de observação. Tá? Falta de observação, não é análise de incidente. Quais foram as causas? Ela esqueceu que foi o médico que prescreveu. Aí, qual é o plano de ação? Observar melhor. Mas ela não disse que a instituição não tinha um plano de medicação segura, um plano de dispensação seguro. Ela não colocou que não tinha aviamento por parte da farmácia. Ela não colocou que não tinha um plano de prescrição segura, certo? Ela não colocou que não tinha uma análise de leitura pós-prescrição por parte do médico, tá? E aí, a análise ficou só como culpabilizar a ação da enfermagem. E o processo ficou para trás. E um processo que não era só da enfermagem. Tinha outros processos envolvidos. Então, mas é sempre assim. É sempre assim. Culmina na mão de alguém e o costume é jogar na mão de quem a bomba estoura. E a gente esquece de olhar os furinhos do queijo suíço que estão para trás. É sempre assim. Esse negócio de dizer, vou prestar mais atenção, foi falta de atenção, isso me dá nos nervos. Eu digo, minha gente, isso aqui é falta de barreira. Então, ninguém está olhando para o risco. As barreiras não funcionam. As barreiras não existem funcionar. Isso é típico. Isso é por falta de conhecimento dos protocolos assistenciais. E aí, outra falha que nós temos, eu acho que eu vou adentrar até na próxima pergunta. Mas fique à vontade, a gente tem 10 minutos. E aí seria... Vou encerrar? Sim. Peraí. Olha que conversa boa, olha que conversa boa. Então, outra validade sobre isso é que... Agora eu me perdi. Fui me preocupar com o tempo, é porque eu fiz aqui minhas peças, tá? Porque senão eu esqueço. Eu tô com as minhas aqui também. Pois é. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, certo? De saber o que é o plano de segurança, o que é o núcleo de segurança. Outra coisa que nós desconhecemos, até ontem eu participei de um evento do judiciário e achei bem importante o quanto os juízes estão sabendo da nossa área. Que coisa boa, né? E são coisas também que fazem parte da segurança do paciente que a gente não sabe. Avaliação de tecnologias em saúde. Por que eu devo ter o produto X e não o produto Y? Isso ele faz parte da segurança do paciente, tá? E avaliação de segurança e avaliação de tecnologias em saúde, também o PROAD SUS nos deu a oportunidade de sermos treinados, de termos esse conhecimento, né? E avaliação de segurança do paciente e saúde baseada, não é medicina, é saúde baseada em evidência. Por que eu faço isso? Por que eu não faço aquilo? Certo? E aí, assim, eu trago para a enfermagem que são alguns desafios que existem leis demais, nós é que desconhecemos, tá certo? Eu estava lendo aqui, quem de nós aqui na plateia, que seja gestor, que conheça a RDC 63 de 2011? Tá? A RDC 63 de 2011, o que ela fala? Da qualidade e segurança dos serviços de saúde. E ela tem que estar, debaixo do braço da gente e na nossa cabeça, tá? Depois delas foi que vieram outras, certo? E a gente esquece dessa legislação, tem muita, basta a gente conhecer. E as legislações hoje, muitas vezes, elas trazem as evidências científicas para que a gente possa. Tem uma RDC antiga que deveria estar, a RDC 50, que fala de quê? Que fala da estrutura dos serviços de saúde. Por que eu devo ter essa torneira e não essa? Por que eu devo ter esse piso e não esse? Ele também perpassa a segurança do paciente. As NRs. As NRs, tá? E outra coisa, só fala em segurança do paciente. Eu não faço segurança do paciente se eu não fizer a saúde do trabalhador. Por que eu acho ruim quando a Adriana manda eu tirar meus brincos e meus cordões? Eu estou protegendo quem? O paciente ou a mim? Tá?
como eu sou bem rodada, como algumas colegas dizem, né? Porque eu já passei por vários serviços, mas quando eu era nova lá, eu gostava de me arrumar, e me arrumar não é eu estar maquiada, né? Hoje eu estou maquiada, né? Mas de adornos. Mas por quê? E naquela época não tinha internet, tá? Eu fui trabalhar com oncologia. Então, lá eu li que se eu estivesse com uso de maquiagem, aquela maquiagem, os aerosóis que saíam da medicação dos quimioterápicos, eles iriam aderir à minha bela cutis, né? E aí eu nunca mais usei. Porque Adriana, eu costumo brincar assim, que tem uma revisão sistemática com meta-análise que garante que se você tirar sua aliança durante o procedimento, seu casamento não acaba. Pode acreditar, não acaba. Também confio. Aliança não é sinal de casamento. Acaba não. Acaba não, pode tirar. Pode tirar o escapulário que a promessa continua válida. É comprovado também. É comprovado, a promessa vai continuar válida. Pode tirar o escapulário, ela vai continuar válida. Tem uma usuária aí perguntando, falando assim, que ela diz assim, que é tão simples e as pessoas não sabem, não têm conhecimento, né? Então, assim, a nossa missão, enquanto núcleo, enquanto profissional da saúde, enquanto quem está já com alguma competência, até a Sâmia falou aqui que a UES já está abordando o conceito transversalmente, ela diz, vem trabalhando a matriz curricular nos projetos pedagógicos, né, a segurança do paciente. Então, assim, quando a gente vê que é nossa missão sempre fazer essa capacitação. Então, eu fico muito sem entender como é que os serviços recebem funcionários novos sem ter um tempo de ajuste, de adequação e de capacitação. Existe uma necessidade muito de ser revisitado esses cenários de lotação de novos funcionários, né? Porque se você não colocar pessoas com competência naquela área, se eu estou naquele hospital há muito tempo, tá? Eu trabalhava na área da obstetrícia, mas agora eu estou na clínica médica. São doenças, são patologias diferentes, são processos diferentes, são protocolos diferentes. Então, eu preciso rever. É lógico que alguns protocolos da segurança, ele perpassa, é transversal. Identificação, lavagem das mãos, comunicação, prevenção de lesão por pressão, a gente precisa ter um maior rigor em determinadas áreas. É preciso que eu monitore melhor esses processos. Então, a gestão da educação, ela precisa, sim, ser fortalecida em quem busca um hospital de alta confiabilidade, quem busca um hospital onde a cultura seja sistêmica com relação à segurança do paciente. Tem uma pessoa que perguntou assim, olhando no chat, o que é um macroprocesso? Macroprocesso é quando eu defino e todo mundo adequa. É uma gestão que é um procedimento em que eu preciso que todos os hospitais utilizem. Por exemplo, na hora que foi implantada a identificação segura, todos os hospitais passaram a comprar a etiqueta. Não foi assim, Adriana? Todos os hospitais fizeram parecer, dando qual era a melhor etiqueta. Houve uma comissão junto. Então, a partir dali, iniciou-se o processo de identificação segura. O macroprocesso eu poderia botar como o quê? A assistência. A assistência é um macroprocesso. A cirurgia é um macroprocesso. Os exames é um macroprocesso. E que seriam os processos intermediários, né? A prevenção de infecção infecção do trato urinário, né? O que eu preciso fazer, né? E aí daí eu tenho minhas atividades, certo? Isso aí vai ter no curso. Vou fazer igual o doutor Tadeu, do MBA de CCIH, que ele diz assim, então você vai perguntar a ele diz assim, tem no curso. É spoiler, tá dando spoiler. E a gente já falou tanto de segurança do paciente aqui, que eu só queria lembrar que a gente tem um curso EAD aqui do Sequali em segurança do paciente. É um curso que eu fiz, né? Fui eu que fiz esse curso aí com o Sequali, num dos módulos que a gente trabalhou aí, numa das pós-graduações, né?
Bem, pessoal, a gente está quase estourando aqui nosso tempo. A gente ainda tinha que falar um pouquinho sobre núcleo de segurança do paciente, né? Como é que a gente faz isso virar uma realidade, junto com o pessoal da enfermagem dentro das instituições. Então, eu jogo aí para vocês duas, fiquem à vontade para falar um pouco sobre o núcleo de segurança do paciente, trazendo isso para a realidade mesmo, na implantação dentro das instituições de saúde, na enfermagem. Bom, começo tu ou eu, Adriana? A portaria de 2013 foi muito clara, né? Então, ela dizia assim, cumpra-se. Então, a gente, enquanto hospital terciário, não tinha que pensar, a gente tinha que estudar a portaria e implantar, né? Então, com o estudo da portaria, nós começamos a nos organizar e colocamos gestores de todos os aspectos que eram colaboradores relevantes, CCIH, a epidemiologia, a gerência de risco, para poder começar a montar. O Centro de Estudos, eu que sou do Centro de Estudos, passei a fazer parte do Centro de Estudos, né? Então, começou-se a estudar muito a questão dos protocolos e da normatização. Agora, quando Janine fala que a Rebraesp começou em 2009, nós começamos a discutir segurança do paciente no hospital que eu trabalho, no caso César Carlos, em 2006, quando a gente trouxe a professora Maria de Jesus Arada, discutindo dentro das NEL a questão da segurança do paciente. Ela tinha acabado um doutorado e que ela tinha feito a tese no PEFRO, em infusão. Então, a gente começou a trabalhar, talvez isso tenha fortalecido todo esse caminhar do núcleo de segurança. Mas a portaria para a implantação é fácil. Difícil é você manter funcionando. Você lê uma portaria e dizer assim, cumpra-se, ok, todo mundo faz. Quando vem o MEC, Ministério da Saúde auditando, está aqui, eu mostro os papéis, mostro as pessoas. Agora, o problema é você auditar na vida como ela é. Como é que está a gestão de análise de risco, como a Adriana falou aí, do case do medicamento. Então, no case do medicamento, em nenhum momento eu queria saber como era que estava o burnout desse funcionário que admitiu o medicamento. Em nenhum momento eu fui atrás de saber como era que estava o processo de formação desse funcionário. No case de medicamento, em nenhum momento foi ver como é que aquela funcionária foi lotada, porque hoje, quando a gente estuda um case, eu quero saber quem foi que lá em cima que lotou aquela funcionária ali, para saber se ela sabia do grau de competência dela. Porque eu não compreendo, né, no século XXI, você administrar um medicamento errado e não ter plena certeza que está fazendo. E compreendo, com certeza, a exaustão, eu compreendo o cansaço, eu compreendo o barulho. Então, a gente vem discutindo muito esse processo de muita gente dentro de uma mesma sala discutindo, como a Sâmia contou, protocolos ou pacientes. Porque como é que você dá conta de tanto barulho? A Janine falou da questão que a enfermagem é como se fosse assim, vem liderando a questão da segurança do paciente, né? E teve um estudo antigo, quem contava essa história era a professora Maria de Jesus Arada. Na Motorola, um técnico foi estudar enfermagem para ver como era que montava os processos. E ele tinha sido um gestor lá. E ele ficou certo que ele não tinha como. Por quê? Porque a cada menos de 5 segundos a enfermagem era interrompida. Me dá esse prontuário, atende esse telefone, alguém está chamando, não sei o quê. Então, como é que você trabalha a gestão da segurança sendo interrompido cada segundo? Então, a gente tem que trazer toda hora as portarias, as definições, as normatização, o CNR, para a vida como ela é. Porque quando eu penso uma cultura de segurança, eu tenho que estudar o meu cenário, eu tenho que estudar a portaria. E eu tenho que estudar a cultura daquele serviço. Como a Adriana falou, a gestão de eu desenhar um protocolo de acordo com a minha realidade. Então, eu não posso desenhar um protocolo me olhando no Einstein. Jamais. Então, assim,
eu que estou muito assim na gestão do ensino, eu fico muito preocupada com o processo de formação das pessoas que vão para o serviço. E isso vem angustiando muito a maneira como estão sendo lotadas, como estão sendo inseridas. Amanhã você chega, é uma funcionária nova. Oh, que bom, bom dia, prazer. Então, a gente nem sabe, será se ela conhecia as rotinas do serviço? Será se... Então, tem todo esse protocolo que o núcleo de segurança não dá conta de perpassar. Então, existe uma necessidade de uma interlocução com os outros setores, por isso que na hora que você faz a comissão, você coloca todos os setores que são relevantes para o resultado final. Então, eu não posso jamais esquecer das meninas que coordenam o RH. Porque eu tenho que saber quanto... Eu chego para as meninas assim, se ela tem outro emprego, vê a escala para ajustar. Não coloca ela saindo de um plantão e entrando aqui. Vê os dias de folga lá e ajusta aqui. Tenta fazer isso. Então, hoje, na gestão do cuidado do paciente, para além do cuidado, eu tenho que saber como é que está meu cuidador. Será se ele está ok? Ele está com condições? Ele saiu de um plantão. Outro dia, eu cheguei na enfermaria e tinha uma paciente no soro, uma funcionária no soro. Eu disse, que é isso, gente? Vai para casa. Isso não existe. Então, existem alguns processos que você não pode permitir. E essa lotação, e essa formação... Essa pessoa, Solange, vai cuidar de outra pessoa. Como? Ela está precisando de cuidado. Foi isso que eu falei para ela. Cuidar de outra pessoa. Foi exatamente isso que eu falei para ela. Querida, o que você está fazendo aqui? Estão dizendo, o Bruno está dizendo que esgotou. São 12h34. Desculpa, Bruno. Pronto, tudo bem. Tudo bem. Eu, Adriana e Janine, que gosta de falar. Não tem culpa, né, Adriana? É o problema dele, né? Não mandei juntar. Só deu não mandei juntar. E assim, obrigada, assunto... Eu queria só dizer uma coisa. Agradecer a vocês por esse momento rico, né, de fala, mas também dizer que a Rebraensp precisa abrir pernas para caminhar no interior do Ceará. Então, a gente gostaria muito de fortalecer nas linhas de núcleos e começar a formar. A Rebraensp iniciou mais enfermeiro, mas hoje a gente já tem outras categorias profissionais. Então, doutora Janine, sinta-se convidada a fortalecer nossos processos, fazer parte da Rebraensp. Ficaremos bem apoiados. Estou no interior do Ceará, viu? Estou em Juazeiro do Norte. Se precisar, estou aqui. Você está saindo com a responsabilidade de gerenciar a Rebraensp lá. Estou aqui aceitando de coração e peito aberto. Olha aí que rico, Adriana. Conseguiu, Adriana. O bom pensar. Adriana? Bom, só fazendo um comentário sobre a fala ainda dos currículos, só fazendo um adendo. As universidades, né, principalmente as públicas, elas mantêm grupos de estudos em gestão e cuidados de enfermagem, né? Então, a professora Hanna, ela tem uma liga, né, de enfermagem para a segurança do paciente, onde a equipe perpassa alguns hospitais, tem um trabalho muito bonito, certo? E também a professora Roberta, a professora Joselane, também na UFC, né? Eu faço parte do NUGESC, certo? Então, assim, é uma oportunidade ímpar e os alunos já saem com uma capacidade, assim, formidável, tá? E sobre o que é necessário para você formar os núcleos, né? Desde 2013, ele é obrigatório. Podemos pegar a portaria 529 de 2013 e a RDC 36 de 2013, lá ela tem o segmento todo. Existem uns manuais na Anvisa, a gente pode botar lá no Google, né? E esses manuais, eles estão perfeitos, eles dizem como que o passo a passo de montar o núcleo, ele diz como é que a gente faz a análise dos incidentes. Então, eles são meus livros de cabeceira, tá? Até
até para facilitar quem não tem a parte econômica de buscar. E na internet também a gente consegue... São gratuitos. São gratuitos. E a Anvisa, anualmente, ela faz um relatório da atuação dos hospitais que têm UTIs, né? Chama-se Avaliação Nacional de Práticas Seguras para a Segurança do Paciente. E ele começou bem tímido, ele envia tudo isso, principalmente para os hospitais da Rede Sentinela. E agora, em junho, saiu a avaliação de 2021. No Ceará, apenas 70%, estou pegando a pesca aqui, em torno de 74%, gente, menos disso, aderiu às boas práticas seguras. Isso que responderam à avaliação, tá? E a resposta positiva, de que foram contemplados ou não, foi bem baixa. Então, nós precisamos, sim, melhorar as nossas atuações frente ao núcleo de segurança do paciente. Isso eu me incluo, porque na unidade que eu trabalho, o núcleo ainda é muito incipiente. E os outros profissionais pensam que a única categoria que pode notificar é a enfermagem. Eu só tenho notificação da enfermagem. Das outras categorias, ela esquecem. Tá? Então, a gente ainda precisa amadurecer essa ideia. Temos que ter a gestão maior que nos dê um fortalecimento, né? Porque, senão, se a gestão maior perpassar com outro olhar, nós não vamos conseguir avançar. Né? Eis aí o link da gestão com o núcleo de segurança, certo? E só o saber, só o conhecimento nos tira desse anonimato, tá? E assim, ele é muito importante eu inserir o núcleo de segurança e fazer o link com as outras instâncias que tem na instituição, com a CCIH, com a farmácia terapêutica, né? Enfim, com todas as outras comissões que existem dentro da instituição. Bom, que bom. Meninas, assim, tá chovendo aqui, o pessoal não quer nem que a gente termine, mas já 12h40, extrapolamos. Falamos muito, achei que foi muito bom. Agradeço pela generosidade de vocês em me acolher aqui nessa mesa, né, com vocês. Muito obrigada. Obrigada por todos que estão aqui com a gente até agora, nesse sábado, 12h30. Bom demais. Bruno Sequali, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de discutir um assunto que eu sou apaixonada. Né? Então, assim, aproveitem o restante do dia aí no evento da Sequali. Não deixem de participar desse MBA de Gestão de Enfermagem, que vem aí com tudo. Esse é um projeto lindíssimo, encabeçado aí pelo Bruno, né? Então, maravilhoso. Não percam essa chance. Como a Adriana falou, o conhecimento é nosso e a gente só avança com esse conhecimento. Então, a gente vai atrás disso. E a gente é agente de mudança aonde a gente for com o conhecimento que a gente leva. Depois, a gente só faz dividir isso. E aí, aquele lugar que a gente está dividindo esse conhecimento se transforma. E a gente é esse agente de mudança. Gratidão a todos, um excelente sábado. Adriana e Solange, reverências. Bruno, lhe devolvo. Sim. Está sem áudio, está sem som.